E aí, galera que assiste o meu canais, quando tem vídeo, quando tem polêmica, né? Notícia, a mídia. Gente, eu não gastei 40 milhões de reais. Sabe o que eu aprendi? Uma coisa que um doido disse, um mais doido do que eu falou. Foi o Rogério Skylab, naquele podcast, quando tava com o Monark e o Igor Flow, pode... Não, o Igão é do Podpah, né, porque é grande, e o Igor é do Flow, mas o Igor é pequeno, tinha que ser Iguinho. Os meninos falaram que era como se fosse uma conversa de bar, e o Skylab falou, não é uma conversa de bar, você sabe que não é uma conversa de bar, tem muita gente olhando. Eu fui no podcast da Maia Massafera, nós conversando, eu bebendo, descontraído, falei um monte de coisa massa, taquei o pau em um monte de coisa ruim. Aí um dado momento me pergunta quanto que eu já ganhei no ano e quanto que eu já gastei. Rapaz, eu faço a meninice, que aí eu fui amador. Agora aí tu foi amador, Winston Nuno, meninice de fazer um cálculo mental ali na hora e falar, já gastei todinho no ano, porque já terminei o ano zerado, né? Aí na sequência diz com o que? Eu digo com droga e com o que presta e com o que não presta. Pronto, foi a sentença. Tá pensando assim, igual quando um pai vê um estudo dizendo assim, sabe quanto você gasta com o ensino do seu filho desde a pré-escolar até o fim da vida? 2 milhões de reais. E você fala o quê? Aí você vê se encostado dentro de casa gravando vídeo pra internet, querendo aprender instrumentos musicais. Ai, eu vou me cobrir, tá muito frio. Mas meu pai não tinha 2 milhões de reais e foi gastando comigo. Foi um dinheiro que foi entrando e já tinha endereço, entendeu? Então eu nunca tive comigo 40 milhões de reais e gastei ele com droga e com o que não presta. Eu falo as coisas que eu falo do jeito que eu falo porque eu não julgo as pessoas burras, que elas não vão entender as coisas. Eu imagino que a pessoa vai pensar, não é possível. Com o diabo do diabo. 40 milhões com droga é o diabo, só pode ser o diabo, tem que pesquisar. Só se eu tiver 3 clones meus, um pra beber, um pra fumar e um pra cheirar. E aí enquanto eu trabalho, porque não tem tempo hábil pra se gastar 40 milhões de reais com droga, entendeu? Eu pensei que o povo ia, por si só, pensar assim, ele tá falando que se brincar, as coisas acabam. Cuidado quando eu ganhar dinheiro, porque eu vou ganhar, com fé em Deus você vai, eu imagino que você que tá assistindo aqui, com fé em Deus, pra quando você chegar lá, que você vai, você olhar pra mim e falar, o índice disso, aí como é que ele tá? A cara reta toda cheia de tatuagem, os cabelos precisando de uma hidratação, mas eu vou fazer uma hidratação. Não é uma conversa de bar. E tá frio em São Paulo, viu? Ixi, meu estômago falou aqui, viu? O que foi? Você está pensando que eu estou usando cores de partidos perto de eleições? Esse aqui é um presente de um fã que eu ganhei de Guiné-Bissau. Sim, lá fala português e ele foi me assistir em Portugal. E essa daqui é uma touquinha que eu ganhei de um fã que fez pra mim com a bandeira do Piauí, seus otários. Entra duro, sai mole e pingando. Entra duro, sai mole e pingando. Não é nada disso que você está pensando. É do macarrão que eu estou falando. Esperto foi esse que fez logo uma música, entendeu? Falando uma coisa e depois explicando. Eu que fui menino, fui besta. Não é uma conversa de bar. Da mesma forma que eu descobri que tem gente que paga para as páginas ficarem falando bem de você, né? Para poder limpar a sua imagem, a sua barra de alguma coisa. Eu acho que também deve ter gente que paga para poder falar mal de alguém que não gosta. Não sei. O que foi que eu aprendi com isso? Eu vou falar enquanto eu aprendo a tocar um instrumento novo, porque é o que eu gosto de fazer quando eu tô frustrado, ou decepcionado, ou triste, ou com a aura lá embaixo. Fazer o cabo se mover, né? Evoluir um pouquinho. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu odeio quando fazem perto de mim, mas eu acho que eu mereço, às vezes, me dar um respiro, uma liberdade de poder levantar o meu laudo também. Eu já vi tanta gente dando um show pra poder dizer se eu já... Olha, vermelho e Brasil. Equilibrou. Que merda. Bebendo água agora, pra não falar merda. Cachaça do Tchua. Eu já vi tanta gente fazendo um espetáculo, sabe? Pra dizer uma coisa que teoricamente é pra ser meio aterrorizante, né? Meio, não sei. Eu tenho síndrome do pânico. Eu tenho TDAH pesado. Na internação eu tive um laudo de superdotação e eu nem me lembro disso. E no laudo tem dizendo que eu fico muito decepcionado quando eu me decepciono. Eu disse, agora torou dentro mesmo. Como diabo é isso? Aí eu me decepciono porque eu me decepcionei. E se eu me decepcionar porque eu me decepcionei da primeira decepção, na terceira vez? Eu tenho que parar nela, porque senão eu vou me decepcionar de novo por causa da... é loucura. Aí eu pensei, tudo tem parte ruim, tudo tem parte boa também. Vamos ver as partes boas. Fui ler de novo as partes boas. Tava lá, possui dificuldade com números. Eu digo, peraí, ainda não chegou na parte boa ainda.
Problemas com essa... Espera aí, pô. Criativo em situações de extrema pressão. Ó, já gostei. Sabe o que eu gosto de fazer quando eu tô meio de frustrações? Que às vezes a gente tá meio assim de frustrações. Eu gosto de aprender um instrumento novo e você vai ver. Enquanto eu tava meio tristônio, eu tava fuçando as minhas coisas pra poder procurar em mim mesmo alguma coisa que eu gostasse. E eu achei isso aqui que eu comprei faz tempo e eu nunca aprendi a tocar, meu irmão. É um saxofone. Um saxofone. Em vez de se desesperar, a gente tentar pensar assim, o que que dá pra aprender com isso? Bom, isso aqui deve ser aqui. Deve ser a cabeça do instrumento. Rapaz, é a engenharia disso aqui. Rapaz, olha a complexidade da engenharia desse negócio, bicho. Olha isso. Ó. É engraçado pensar que isso aqui não nasceu assim, né? Tô lendo esse livro aqui, chama Os Segredos da Astronomia. Quando o humano abriu a estrada do céu. Aristóteles, ali pelo ano 300 a.C., acreditava que o universo era composto de esferas de cristal cujo centro era a Terra. Os discípulos de Aristóteles procuraram ultrapassar esse sistema demasiadamente esquemático. Se liga, o Heráclito já afirmou que a Terra girava ao redor de um eixo por 24 horas, entendeu? O Antarco de Santos já disse que ela girava em torno do Sol como todos os planetas, exceto a Lua, que girava ao torno da Terra. Um foi aprendendo, o outro foi aprendendo mais, o outro foi aprendendo mais. E hoje a minha empresa criou um telescópio, saindo dos últimos ajustes para poder liberar o código para todo mundo poder imprimir seu telescópio em casa. Falo disso em todo lugar, cara. Todo lugar, mas isso não sai em lugar nenhum. Essa é uma da maior parte da minha frustração, que a conversa toda da entrevista foi muito boa. Deixa eu tô o vídeo todinho olhando pra mim mesmo. O que é, Whindersson, que tu quer conversar? O que é que tu quer falar daí desse lado dessa tela? O material que faz isso aqui é o mesmo de garrafa PET. Você pode pegar a garrafa PET pra fazer o filamento e você recicla e faz o telescópio. Chama Saturn James 1, em homenagem a Tyler Janes. É um aluno do projeto da gente, chama Expand. A gente também vai vender, né? Tem que pagar, tudo tem pesquisa, não tem jeito, tudo custa. Tem que pagar funcionário, mas vai ter um telescópio de código aberto, onde você vai poder baixar de qualquer lugar do mundo e fazer seu telescópio e olhar para o céu, continuando o trabalho de vários desses aqui que estão fazendo. Vamos lá, o que mais tem que fazer? Aqui já não sai som, né? O negócio da boca, já ouvi falar disso? Chama palheta. Você coloca nisso aqui, mas tem que molhar a palheta, já ouvi falar disso. Palheta de saxofone. Fala pessoal, tudo bem? Quero dar uma dica pra vocês referente à posição da palheta na boquilha. Centralizei a palheta na boquilha. Aqui está a dica principal. Um fiozinho de cabelo quando você apertar ela aqui. Aqui é a maneira incorreta de colocar a sua palheta. Sempre que ela está passando da boquilha. Assim você pode ferir o teu lábio e também quebrá-la. Não quero ferir meus lábios não. Eu adoro meus lábios. Mas não tem que molhar a palheta, que eu fiquei sabendo uma vez? Palheta hidratada. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença de uma palheta assim que eu tiro da embalagem com uma palheta hidratada. Palheta hidratada. Tá bom? Uma dica para você. Obrigado, amigo. É o Sax Shop. A hora de saco mesmo. Fala, meu amigo. Ô, massa demais, cara. Top demais. Parabéns, viu? Deus abençoe muito. Quando você vai em casa lá? Um abraço pra todo mundo aí. Obrigado por ter ido. Eu tô aqui em casa resolvendo problema também. Ai, meu Deus. Mas vai dar tudo certo. Um abraço pra todo mundo. Eu já escuto os áudios de todo mundo, tá? Tô só resolvendo umas coisas. Vamos lá. Vamos ver. Ai, será que já saiu alguma coisa? Mentira! Ai, ai, ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Pera, tem um negócio aqui de botar no pescoço também. Nossa, cara. Top, meu irmão. Eita. Pera, tem alguma coisa. O que é isso aqui? Ah, eu tenho uma nota menor aqui, né? Vai ter que apertar mais alguma coisa? Tipo pra fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ó.
loucura. Ixi, tentei fazer um beat aqui, mas não deu certo. É botão demais, moço. Oh my God. Botão demais, moço. É? Aí mexe o de baixo, ó. Esse daqui, ó. Grandão, isso é uma locomotiva. E eu não disse o que eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi é que sempre dá pra mostrar uma coisa boa no meio do caos. Outra coisa que eu aprendi é ter paciência e ter calma e procurar, né? Porque quando eu vi a notícia eu falei, mentira que eu não falei uma merda dessa. E já ia dizer que era mentira. Mas aí eu fui olhar e eu falei essa merda mesmo. Então por eu ter tido paciência, por eu ter tido calma, eu não tava mentindo dizendo que eu tava mentindo, entendeu? Não. Eu ia estar errando, no caso, mais uma vez, por dizer que não tinha dito uma coisa que eu tinha dito. Eu entendi minha indignação, era, pô, conversa massa, me senti tão bem. E a Maia, muito legal, sempre muito legal comigo, entendeu? Você vê a entrevista completa, os comentários, nossa, que legal, que cabeça interessante, que coisa legal de pensar e tal. E ver alguém parar em algum lugar e fazer, opa, isso aqui é notícia. E isso aqui, não. Não as coisas boas que eu fiz, ao mesmo tempo eu parei pra pensar que eu sou uma pessoa que não gosta muito de viver de passado, então até as coisas boas que eu fiz estão no passado. Realmente preciso falar coisas melhores e aprender cada dia mais. Aprendi também um pouco de saxofone. Que instrumento interessante mesmo, que massa. Então eu aprendi que tem alguma coisa aí, sabe? Quando acontece algo, tem alguma coisa aí. Então se você estiver passando por alguma coisa na sua família, na sua escola, no seu trabalho, tem alguma coisa aí. Tenha paciência com você. Se você gostou desse vídeo, goste, fique bem. Não precisa clicar em gostei, não precisa comentar, não precisa falar nada, se não quiser. Mas se quiser, Deus abençoe vocês. Paz, sabedoria, consciência e tranquilidade. Beijo.